Olá, meu nome é Davi Caldas, tenho 22 anos, sou de Maceió, eu sou um neurocientista molecular e faço o mestrado em antropologia médica em Harvard. Hoje eu vou explicar em 3 níveis qual é o grande problema da demência e das doenças neurodegenerativas na tecnologia moderna. O cérebro humano é provavelmente o órgão mais importante do nosso corpo. Isso porque ele controla quase todos os outros. Então, da forma que a gente fala, a nossa habilidade de pensamento, de manter memórias, até o batimento do nosso coração, o movimento do nosso intestino e o movimento voluntário dos nossos braços e pernas. Um dos desafios mais significantes para o cérebro é a demência ou as doenças neurodegenerativas. E eu vou explicar o porquê disso ser um mistério tão grande hoje em dia. O cérebro é responsável por milhares de funções ao mesmo tempo. Pensa como se fosse um supercomputador que precisa de milhares de abas abertas ao mesmo tempo funcionando em alta velocidade. Para que isso aconteça, o cérebro precisa de vários mecanismos de coesão e de eficiência. São bilhões de neurônios e bilhões de células gliais que são responsáveis por monitorar ou ajudar no funcionamento do nosso sistema nervoso. Tudo isso com o propósito de que a função do nosso cérebro seja o mais eficiente possível. Dentro dessa expectativa, é a expectativa que o cérebro é um ambiente pós-mitótico, ou seja, as células do nosso cérebro não se multiplicam e regeneram da mesma forma que células do resto do nosso corpo. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que nós nascemos com quase o número total de neurônios que nós vamos ter pelo resto das nossas vidas. Então, nosso cérebro cresce, mas na verdade o que está crescendo são as conexões, as sinapses entre neurônios. Isso é conhecido como sinaptogênese ou até mesmo como plasticidade neural. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso cérebro. Isso também significa que, no exemplo de regeneração e de danos do nosso cérebro, nós não contamos com as mesmas vantagens que o resto do nosso corpo conta. Então vamos dizer, se você cai de uma bicicleta e arranha o braço, em uma semana o seu braço vai estar curado, porque as células da sua pele regeneraram aquele machucado. O seu cérebro não tem a mesma função. Todo e qualquer dano ou perda de neurônios é irreversível e permanente. E esse é o grande problema das doenças neurodegenerativas. Essas doenças são doenças como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, que todas têm patologias diferentes e são conhecidas por sintomas diferentes. Por exemplo, o Alzheimer é conhecido pelos seus sintomas de memória, já o Parkinson é conhecido pelos seus sintomas motores. O que todas elas têm em comum é que elas causam a morte de neurônios, em algum padrão diferente. Então, como neurônios são conectados e um depende do outro para sua função, quando um morre, é bem provável que aqueles neurônios que dependem dele também vão morrer. Isso causa uma perda, uma neurodegeneração, que é gradual. E quando essa neurodegeneração, quando essa perda de neurônios alcança um nível muito alto, isso é chamado de demência, uma perda geral de neurônios. Hoje, um dos avanços tecnológicos que mais podem ajudar nossa luta contra a demência e doenças neurodegenerativas é entender como nós podemos suprir essa perda de neurônios, através, provavelmente, de células-tronco. O grande desafio nisso é que é muito difícil a gente conseguir colocar uma célula nova num ambiente que já existe, já se conhece, já está conectado há mais de 80 anos, na maioria das vezes. Isso, na verdade, é uma coisa que o nosso corpo já faz por natureza, nos que são chamados nichos neurogênicos. Isso são populações bem pequenas no nosso cérebro que contêm uma população de células-tronco que crescem e se desenvolvem bem para fazer funções bem específicas dentro daquelas regiões. Por exemplo, um dos nichos neurogênicos é o nicho no hipocampo. Esse nicho cresce e desenvolve neurônios só ali para o hipocampo. Outro nicho é o nicho subventricular, que cresce e se desenvolve em neurônios para o bulbo olfatar, que é responsável pelo nosso olfato, pela nossa habilidade de sentir cheiros. Então, molecularmente, uma das frentes da neurociência é tentar entender como é que essas células-tronco conseguem pegar uma célula que era indiferenciada e popular ela num ambiente que já era adulto, que já se conhecia, que já tinha aquela conexão muito bem estabelecida. Assim que nós conseguimos entender molecularmente e celularmente como aquela conexão acontece, talvez nós consigamos suprir um dos sintomas da perda de neurônios que é causada pela demência.